Olá, queridos, graça e paz. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Vamos declarar que toda sorte de bênçãos sobre tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos. E você que está vendo esse vídeo, em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Vamos declarar mais uma vez. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Nunca cessarão. Nunca cessarão. Aleluia, nós cremos assim. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Que o Senhor Jesus nos leva aonde que possamos ouvir a voz dele que é poderosa, a voz dele que é eterna, possa trazer cura, transformação às nossas vidas. Nos leva, Jesus, onde que possamos ouvir a tua voz. Amém. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, todo o coração obedecerei.
tarde em que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade, com
Glória a Jesus. Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um pequeno desconhecido. Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 13. Graça, paz e saúde sejam multiplicados na vida de cada um de nós, nesses tempos tão difíceis. O nosso ilustre desconhecido de hoje, queridos, encontra-se na narrativa da primeira multiplicação dos pães, narrada pelos 4 evangelistas, Mateus no capítulo 14, em Marcos no capítulo 6, Lucas no capítulo 9 e em João no capítulo 6. Cada evangelista tem sua maneira de contar a mesma história. Porém, João, o caçula dentre os apóstolos, nos traz a informação de um jovem rapaz desconhecido, talvez com seus 12 a 14 anos. Se o apóstolo João fosse um maranhense de nossos dias, com certeza o chamaria de um pequeno. A narrativa nos traz uma forte mensagem de trabalho na obra de Deus, de dependência e provisão de Deus, de partilha e fé. Jesus havia enviado os 12 para pregar o reino de Deus, curar os enfermos e expelir os demônios. Ao retornarem para Nazaré, apresentaram para o mestre um relatório do que tinham feito e ensinado. Estavam cansados, pois muitos não haviam tido tempo nem de se alimentar. Então Jesus decidiu ir de barco para outra banda do mar da Galileia, levando-os a um lugar retirado na cidade de Betsaida, para descansar. Chegando ao local escolhido para o retiro, já havia uma multidão à espera. Vendo Jesus, a multidão teve compaixão deles, pois eram como ovelhas sem pastor, então lhes ensinava e os curava. Isso mesmo, o que seria um descanso, um retiro, logo virou mais trabalho, queridos. A hora já estava avançada, então os discípulos começaram a ter a seguinte conversa com Jesus: Mestre, despede a multidão para que procure abrigo e alimento. Porém, Jesus faz uma contraproposta, no mínimo, angustiante para os discípulos exaustos. Isso não é necessário, disse Jesus. Dai vós mesmo de comer a eles. Filipe então começou a argumentar com Jesus. Mestre, nós não temos muita coisa, a não ser se nós mesmos formos comprar. E ainda assim não daria. Temos 200 denários. Queridos, 200 denários naquela época daria para comprar cerca de 1,5 toneladas de pão, 1.500 quilos de pão. Mas, continuando, Filipe diz, mas o que é isso para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças que estavam lá? Veja os problemas que Filipe está enxergando, que ele está percebendo. Primeiro, o dinheiro em mãos, 200 denários, equivalia a cerca de 6 a 7 meses de trabalho duro naquela época. Ou seja, um dinheiro que seria gasto em poucas horas. Segundo, a dificuldade logística em ir comprar os pães, pois estamos falando de mais de 1,5 toneladas de pão. Já pensou? Você ter que comprar 1,5 toneladas de pão em uma tarde? Nos nossos dias de hoje, seria em torno de 32.000 pães massa grossa. Aquele pãozinho francês da padaria. Lembrando que os discípulos estavam exaustos, estavam cansados. E ainda tem que ir atrás de pão. E muito pão. Terceiro, ainda assim, essa quantidade não seria suficiente para aquela multidão, pois estamos falando de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. O
que Jesus replica para Filipe? O que vocês têm por aí? Então André, irmão de Pedro, responde a Jesus: temos aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que era isso? O que é isso para tantos? Pão de cevada, queridos, era a principal alimentação entre as classes mais baixas naquela época, por seu cultivo ser mais fácil naquela região. Queridos, Filipe levanta hipóteses, faz cálculos com grandes quantias e não vê perspectiva de atender tanta gente. Já André apresenta um pouco o recurso que já está à mão, mas acompanhado da certeza que não seria suficiente. Mas o nosso pequeno desconhecido coloca o que seria o seu lanche particular. Quem sabe preparado por sua mãe, quem sabe preparado por ele mesmo, talvez pensando de levar o suficiente para partilhar com algum amigo ali. Sim, ele coloca à disposição de Jesus aquilo que ele tem, sem hipóteses, sem cálculos, apenas da singeleza do seu coração, em entregar tudo o que tem nas mãos daquele que tudo pode. Jesus ordenou então que todos se assentassem sobre a relva verde, em grupos de 100 e de 50. Tomou pães e peixes, olhou para o céu, deu graças, agradeceu por aquele pouco, por aquilo que ele tinha naquele momento, e repartiu, e deu aos discípulos para que distribuísse a multidão. E todos comeram fartamente. Mandou aos discípulos que recolhessem as sobras, que ainda totalizaram 12 cestos, queridos. Nessa narrativa, vemos que nós, discípulos de Cristo, que formamos a igreja do Senhor, temos a missão de continuar a missão de Cristo. E esta missão é integral, pois Cristo não só ensinava, mas também curava. Sua motivação para isso não era o prazer de estar num púlpito e ser ovacionado por grandes multidões, pois grandes ensinos proferidos pelo nosso mestre foram dados em diálogos com o ouvinte apenas, como Nicodemos e a mulher samaritana. Também não era a motivação de Jesus mostrar o seu poder em showzinhos e ser aplaudido. Jesus cuidava do povo porque tinha compaixão deles. Temos algumas aplicações que podemos extrair dessa narrativa. Primeiro, a missão da igreja pode ser resumida no sentido de conceituada em dar continuidade à missão de Cristo, que é integral. Salvar o ser humano em sua integralidade, isto pregando o reino de Deus, curando os enfermos, expelindo demônios, multiplicando e dividindo pães. 2. Algumas vezes, e não poucas, em nossa vida cristã de serviço, os nossos planos de fazer um retiro, tirar um momento de descanso, de dar uma relaxada para descansar, de uma jornada difícil e receber e recobrar forças, acabam ficando para depois. Não podemos deixar quem nos pede ajuda, auxílio, socorro para depois, queridos. Terceiro, o serviço cristão não é feito apenas de querigma, isto é, proclamação da palavra, que é importante, que é essencial, mas também de diaconia, ou seja, serviço ao próximo. Aqueles que buscam a palavra de Deus para suas almas também buscam o cuidado de Deus para todas as áreas da sua vida, queridos. Quarto, quando precisamos tomar uma decisão, devemos pensar que decisão Jesus tomaria. Jesus preferiu não despachar o povo para cada um por si tomar de conta de si. Ele preferiu cuidar do povo. Quinto, quando Jesus quer realmente, queridos,
que nos preocupemos com as pessoas. Por isso disse, dai vós mesmos de comer. Sexto, os discípulos tinham uma provisão, na verdade, de 200 denários que dava para comprar mais de 1 tonelada de pão, o que ainda seria pouco para a multidão. No entanto, Jesus lhe dá uma preciosa lição, um precioso ensinamento, que é não confiar somente naquilo que nós temos, naquilo que nós podemos, em nossas próprias forças. Com uma quantidade muito menor, 5 pães e 2 peixes, Jesus mostrou que gratidão a Deus pelo que se tem, que não devemos desprezar a outra porque parece ter pouco a nos oferecer, como aquele jovenzinho, como aquele rapazinho, que o pouco em momento difícil, quando nós dividimos o que temos, como aquele rapazinho desconhecido, Deus multiplica de maneira que não nos falte, queridos. E cabe à igreja também o cuidado social dos que tem daqueles que a ela se achegam. Que a nossa motivação em tudo que fazemos a Deus e ao próximo, queridos, seja o amor. Isso está em 1 Coríntios capítulo 13. Que Deus e Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém.